Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros membros desta Assembleia, caros baionenses. Em primeiro lugar, deixe-me, já que estou aqui, Sr. Presidente, dar-lhe os parabéns pelo discurso do 25 de Abril e dizer-lhe que foi com grande frontalidade que o fez e que eu acho que todos os baionenses sabiam de ler com atenção para perceber bem, alguém isento como o senhor, o que é que disse e para perceber bem e fazer a comparação com muitas das coisas que, por vezes, os elementos do PSD dizem. Mas dizer-vos o seguinte, os vereadores na Câmara Municipal eleitos pela coligação em representação do PSD apresentaram uma proposta para ser submetida à apreciação da Câmara no sentido de regular, limitando contratações que, não decorrendo de normas legais, podem traduzir-se em falta de transparência, favorecimento e nepotismo. Apresentaram tal proposta porque as práticas do passado da atual maioria municipal têm sido nesse sentido e também porque há muito que no Conselho se ouve falar de promessas de emprego que terão sido feitas durante a última campanha eleitoral autárquica. Ao Presidente da Câmara Municipal compete, nos termos da lei, estabelecer, admitir, distribuir a ordem do dia das reuniões, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das deliberações. Ora, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião recebeu a proposta dos vereadores do PSD, agendou-a para discussão e votação na reunião de Câmara. Na reunião de Câmara Municipal que se realizou no dia 10 de novembro de 2021, a proposta em questão foi discutida, aprovada, sem votos contra. Daqui decorre que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, quando recebeu a proposta dos vereadores, não a considerou ilegal, porque assim fosse, não a teria incluído na agenda de trabalhos da reunião de Câmara. De igual modo, na reunião de Câmara, a proposta dos vereadores do PSD não foi considerada ilegal, porque se assim fosse, não poderia ser votada e nem sequer foi reprovada pelos representantes do Partido Socialista, que, recordem-se, dispõem de maioria absoluta no Executivo Municipal. Assim, a proposta não mereceu qualquer voto contra. O Sr. Presidente de Câmara solicitou à CCDR um parecer sobre a proposta apresentada pelos vereadores do PSD e então, por força da aprovação, sem qualquer voto contra, transformada já em deliberação de Câmara. E deixem-me dizer-vos o seguinte, o parecer da CCDR, o Sr. Presidente de Câmara fez o favor de ler aqui os pontos que lhe interessavam. Se forem ler o parecer, tem lá pontos que eu trazia para aqui também, se fosse para vos maçar, e também dizem que, se calhar, até nem tem nada de mal, esta proposta não tem mesmo nada de mal, porque diz lá, cumpra-se a lei. Mas o Sr. Presidente fez o favor de só trazer os pontos que interessavam. E, portanto, mais, a CCDR dá pareceres, eu também arranjo pareceres, a dizer que a nossa proposta, que é legal. Um parecer não é uma deliberação de um tribunal. Não é, é um parecer. Para tal, ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara afirmou várias vezes, não refere qualquer ilegalidade de que a deliberação de Câmara padeça. O Sr. Presidente de Câmara, se considera que alguma deliberação do Executivo não deveria ter sido tomada, tem a possibilidade, o poder e até o dever de submeter à consideração do Executivo uma proposta no sentido de revogar tal deliberação. Proposta que, dada a maioria absoluta que o Partido Socialista tem, certamente seria aprovada. Neste caso, o Sr. Presidente de Câmara tentou convencer os vereadores do PSD a subscreverem uma proposta para a revogação da deliberação em questão. Perante a recusa dos vereadores do PSD, o Sr. Presidente de Câmara não apresentou qualquer proposta neste sentido. O Sr. Presidente de Câmara decidiu então recorrer aos tribunais para obter uma decisão judicial de considerar nula a deliberação do Executivo, tomada, mais uma vez vos digo, sem qualquer voto contra. E então chegamos aqui. O Sr. Presidente de Câmara aproveitou isto para poder dizer aos baionenses que, afinal, está a cumprir uma coisa que até os vereadores do Partido Socialista não votaram contra. É uma coisa surreal. Nem os vereadores do Partido Socialista, nem apresentaram nunca, porque se calhar o Sr. Presidente da Câmara não deixou, qualquer proposta para anular a deliberação. E, portanto, o que eu quero dizer é que chegamos ao cúmulo de um Presidente de Câmara que representa o município ser acusador, neste caso, e defensor. E, portanto, temos que saber quem é que representa a Câmara. Estamos perante uma situação inqualificável
em que a mesma pessoa vai intervir na ação judicial como ator e réu. Esta Assembleia e os baionenses ficam a saber o que já devia ser do conhecimento de todos, que não contarão com o silêncio dos vereadores do PSD, sempre que constatarmos, como parece ser vontade evidente da maioria socialista, a contratação de funcionários, colaboradores, prestações de serviços, que recai sobre parentes próximos de autarcas ou candidatos a autarcas. A maioria de que dispõe, o Executivo da Câmara Municipal, e não escapam ao julgamento público de práticas de nepotismo e favorecimento que viermos a constatar. E deixo aqui duas perguntas. Alguém consegue entender que um Presidente de Junta tenha um ajuste direto atribuído pela Câmara Municipal? Acham isso eticamente correto? Alguém consegue entender que um dos elementos de uma junta de freguesia, de uma Assembleia Municipal, estabeleça um contrato de trabalho a nível de recibos verdes com a Câmara Municipal? Acham isso eticamente correto? Mas mais... Sr. Vereador, eu só lhe ia pedir para se restringir a esta questão que estamos aqui a discutir, só outra, sim, já me calo, Sr. Presidente. Já me calo, Sr. Presidente. Senão essa discussão não é para calar, é para se restringir a esta discussão, obrigado, porque senão estamos aqui a discutir coisas que depois não em relação não à outra proposta, ordem. Em relação à outra proposta, o Sr. Presidente da Câmara fez o favor de referir aqui que nós retiramos, dizer-lhe que não mudamos de opinião e que achamos que os júris continuam a ser fora da Câmara de Baião, de outras autarquias e da função pública. E neste caso, dizer-vos que se fizermos isso para um concurso que está a decorrer na Câmara Municipal, em que fomos buscar 3 elementos, ou 2 elementos de fora do Conselho, porquê é que para os outros concursos não fazemos o mesmo? Já que não queremos 3, como o PSD queria propor, porquê é que não vamos buscar 2? Porque lembre-se do seguinte, e um dia destes nós vamos voltar a falar, lembre-se do seguinte, qualquer concurso que haja nesta Câmara Municipal, em que o concurso seja, os júris, seja só funcionários da autarquia, está sobre eles uma suspeição de favorecimento e interesse, que todos vós sabem que andam lá fora como eu ando. E é por isso que nós pregonamos. É pela transparência e para não pôr em cima dos funcionários que estão nesta Câmara e que trabalham nesta Câmara a responsabilidade de fazer aquilo que os outros querem que seja feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.